Boa noite a todos. Nesta terça-feira nutrológica que a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, promove exclusivamente para você, pós-graduando, do CN Nutro e do CENEP. Agradecemos a sua presença e a sua participação com as suas perguntas. Esta é a oportunidade de, com professores renomados, discutirmos assuntos relevantes na nossa prática clínica em nutrologia. Não deixem de participar para manter os seus conhecimentos sempre atuais em nutrologia. Hoje, o nosso convidado é o professor Dr. Eude Lobo Ribeiro. Ele é médico nutrólogo pela ABRAM, AMB, psiquiatra e psicoterapeuta pela Associação Brasileira de Psicoterapia, também pela AMB, e diretor da Vida Mental. O tema que ele irá apresentar hoje é um caso clínico de fome compulsiva e abordagem psiquiátrica. Dr. Eude, muito bem-vindo, obrigada por sua participação e pode compartilhar sua tela e iniciar a apresentação do seu caso. Boa noite, doutora Márcia. Muito obrigado pelo convite. Repasso esse agradecimento a todos os diretores da ABRAM. Muita alegria estar aqui compartilhando conhecimento com os colegas nesta terça nutrológica. Sobre a fome compulsiva, esta é uma temática bastante relevante no nosso dia a dia, porque existem diferentes situações clínicas que nós temos o correspondente ao que aqui foi denominado de fome compulsiva, ou seja, que por diferentes modos de entender, de explicar, com várias possibilidades de explicações psicopatológicas, com várias teorias psicanalíticas, comportamentais e outros modelos teóricos, nós temos aqui a possibilidade de entender e resumir que todo o processo mental que leva a uma fome de característica compulsiva está resumido aqui. Chamamos de compulsividade ou impulsividade quando temos um atalho do nosso modo mental de funcionar de maneira saudável. Como que é o nosso modo de funcionar de maneira saudável? Nós temos um estímulo, como, por exemplo, visualizamos um alimento, ou, por exemplo, pensamos em uma comida, ou, por exemplo, planejamos em jantar. A partir daí, por mais que passe pela nossa cabeça a ingestão de uma grande quantidade de comida, nós analisamos consequências, ou seja, tivemos o estímulo visual, via comida, mental, pensei no alimento, temporal, estou indo para o jantar, e aí bate aquela vontade de comermos muito. Seja que está com grande odor, um odor muito importante, quer seja porque o ambiente é comemorativo, mas analisamos consequências. Ah, se comer muito, eu vou passar mal. Ah, se eu comer demasiadamente, vou vomitar. Ah, eu vou perder o regime que eu estava fazendo. Ah, eu vou atrapalhar o tratamento da minha hipertensão, do diabetes. E aí, tomamos a decisão e acabamos moderando, reduzindo a quantidade que desejamos. Então, no comportamento compulsivo, impulsivo, existe o estímulo, por exemplo, ver o alimento, e já tem a decisão e a ação de alimentar sem que tenha tempo de analisar as consequências. Isso acontece, por exemplo, no transtorno da compulsão alimentar e em outras condições clínicas. Então, a obesidade, apesar dela não estar inclusa na classificação internacional de doenças
nem no Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, como um transtorno mental, ela acompanha várias condições clínicas, psiquiátricas, como consequência comórbida ou porque coexistem. Por que podem coexistir mesmo sem ser uma causa e consequência da outra? Porque existe alta prevalência de obesidade e alta prevalência de transtornos mentais. Portanto, se existem duas condições clínicas, transtornos mentais e obesidade, ambas em alta prevalência, existe uma sobreposição percentual dessas condições clínicas acontecendo ao mesmo tempo. Mais comum ainda de obesidade no transtorno da compulsão alimentar, no transtorno depressivo e especialmente no transtorno bipolar e na esquizofrenia. No transtorno depressivo, queremos fazer uma ressalva. Geralmente, a maioria dos quadros depressivos que cursam com desânimo, tristeza, desejo de morte, diminuição do interesse e do prazer nas atividades do dia a dia, existe uma depressão e redução do apetite. Agora nós temos a depressão atípica. Na depressão atípica, diferente da maioria dos quadros depressivos, acontece um aumento do apetite, um aumento do sono e especialmente um aumento do apetite direcionado a doces. E temos também, em psiquiatria, a fome compulsiva, a alteração do padrão de fome, em função do uso de alguns psicofármacos, especialmente, por exemplo, pensamos na olanzapina, que é um antipsicótico usado na esquizofrenia, e a olanzapina também é usada como estabilizador do humor do transtorno afetivo bipolar. O que eu quero dizer até agora? Que fome compulsiva e psiquiatria são duas temáticas absolutamente pertinentes, porque podemos ter a fome compulsiva como sendo parte de alguns adoecimentos mentais, como, por exemplo, TCA, como, por exemplo, depressão atípica, transtorno bipolar, esquizofrenia, ou podemos ter essa fome compulsiva não como psicopatologia dentro do adoecimento mental, mas como consequência do efeito farmacológico de alguns medicamentos. Portanto, fome compulsiva pode estar inerente como um sintoma de um transtorno mental ou pode ser consequência dos medicamentos usados no tratamento desse transtorno mental. Então, transtornos mentais que repercutem com o aumento da fome, inclusive relatado por vários pacientes como uma fome incontrolável, uma fome não saciável, uma fome não contida. Nós temos, então, esses pacientes tendo aí comportamentos de pouco autocuidado, em que, tendo pouco autocuidado, por exemplo, não fazem check-up. Se não fazem check-up, estão mais vulneráveis a adoecimentos diversos, e quanto mais obesidade, mais ganho de peso, menos controle da fome, menos abordagem específica da fome, mais o aumento destes. O estilo de vida e atividade física reduzida, a má alimentação, o uso de medicamentos das diversas categorias psicofarmacológicas, como, por exemplo, entre os antidepressivos, a paroxetina, claramente associada ao ganho de peso, a diminuição da motivação para engajar em atividades saudáveis e a dificuldade na gestão da vida diária. Portanto, correlacionar fome compulsiva e psiquiatria é muito fácil. Os transtornos depressivos e bipolares, nós temos aqui, então, enfatizando novamente sobre a depressão. Por favor, lembrem-se que existe um grupo de pessoas depressivas cuja sintomatologia associada à fome não é hiporexia, não é anorexia. Aqui não estou falando de anorexia nervosa, estou falando de anorexia como sintoma da falta de fome, porque na anorexia nervosa, que é um transtorno alimentar, a fome está preservada. Então, aqui, nós temos o aumento do apetite e ganho de peso como critério da depressão atípica e também do transtorno bipolar. No transtorno bipolar, existem, especialmente nas fases de euforia exagerada e sem causa, ou irritabilidade e intolerância sem causa, uma impulsividade não só para comportamentos sexuais, não só para gastos, mas também para, além dos comportamentos de gasto, de agressividade, de abuso e dependência de drogas,
Impulsividade sexual, nós temos também o comportamento compulsivo, a fome compulsiva, como sendo, na esfera da alimentação, uma repercussão das fases de mania. Tanto é que alguns pacientes ganham peso nessas fases por causa das alterações do comportamento alimentar por fome compulsiva, ingerem quantidades exageradas e, em função dessas ingestões, ganham peso, que depois é fator de prejuízo para a estabilidade do humor. Em relação aos medicamentos, então, relembro que a fome compulsiva, ela pode ser tanto da própria psicopatologia, como também pode ser efeito dos medicamentos. Entre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, nós temos a paroxetina como sendo vilã, ou seja, ela faz o aumento da fome em padrões para um grupo de pacientes correspondentes a essa fome incontrolável, insaciável, que muitas vezes o paciente vai de peso normal para sobrepeso, para obesidade, algumas vezes até para obesidade mórbida, especialmente quando se usam doses maiores, aí aproximadamente 60 miligramas por dia. E aqui o objetivo não é demonizar a paroxetina, é alertar para que não são todos os pacientes usando paroxetina, mas se há um paciente abordado na sua clínica, no seu consultório, no seu ambulatório, com esse padrão de fome compulsiva, e que no histórico psicofarmacológico atual está usando paroxetina, que o senhor, a senhora, faça o julgamento ético de fazer a substituição dessa paroxetina por um outro inibidor seletivo da recaptação de serotonina com menos associação à fome compulsiva, ou discuta com o médico prescritor. Entre os tricíclicos, nós temos aqui um aumento de fome e peso discutível. Por que eu estou dizendo discutível? Porque quando nós fazemos levantamento de literatura e um estudo das bulas, parece que não há essa relação de uso dos antidepressivos amitriptilina, nortriptilina, clomipramina e imipramina, com tanto ganho de peso, mas que, na prática clínica, também uma quantidade significativa relata esse padrão alimentar. E nesses casos, qual é a nossa recomendação? Também de acordo com o vosso julgamento ético, ou a substituição, a troca, por exemplo, de tricíclicos por inibidores seletivos, obviamente, com exceção da paroxetina. Sobre os antidepressivos duais, que agem em 2 neurotransmissores cerebrais simultaneamente, podendo ter a predominância entre serotonina, noradrenalina, dopamina e outros. Nós temos aqui, então, venlafaxina, desvenlafaxina, bupropiona e duloxetina. Também, quando nós relacionamos bulas, artigos científicos e prática clínica, na prática clínica, há uma quantidade de relatos muito maior do que das bulas de pacientes usando todos esses medicamentos que tiveram uma alteração do padrão alimentar correspondente à fome compulsiva. Talvez, destes, o que tem a menor probabilidade é a bupropiona. Tem menor probabilidade, mas ao longo de 20 anos de prática clínica, existem pacientes que também estão sendo tratados para transtorno depressivo com bupropiona e de maneira inesperada, de maneira por exceção, passam a ter fome compulsiva. E eu fiz questão de registrar aqui a bupropiona, porque isso é tão controverso, muito controverso, tanto é que a bupropiona é usada no tratamento da compulsão alimentar, do transtorno da compulsão alimentar, não tão estudada, mas também os colegas, mas também na prática clínica, os colegas usam bastante, uma dose de 150 a 450 miligramas por dia. E nós temos aqui sobre os medicamentos benzodiazepínicos. O Brasil é um dos países dos maiores consumos per capita, especialmente de alprazolam, diazepam e clonazepam. Diante disso, o que isso tem a ver com fome compulsiva ou não? Tem a ver que esses medicamentos, quando usados em médio e longo prazo, eles têm algumas consequências, tanto metabólicas, de redução do gasto calórico, como também uma alteração física indireta por consequência do relaxamento muscular, deixar o indivíduo menos disponível para atividade física, ou que surge uma cascata de reações bioquímicas
que podem levar, não para todos os pacientes, podem levar também ao aumento de peso e o aumento do apetite em função dessa inatividade física, desse relaxamento muscular e aí a menor disponibilidade para estar com um planejamento e ação de atividades físicas. Sobre os medicamentos, olanzapina, a olanzapina e a quetiapina são dois medicamentos que originalmente foram desenvolvidos, industrializados e pesquisados para o tratamento de esquizofrenia. Só que são usados também para a psicofarmacologia de outras condições clínicas, por exemplo, também do transtorno afetivo bipolar. Tanto a olanzapina como a quetiapina podem estar associadas com o aumento da fome, inclusive a fome com esse padrão compulsivo, incontrolável. Então, agora estamos falando de medicamento como sendo o desencadeador dessa que aqui nós estamos denominando de fome compulsiva. E aí pode acontecer tanto com a olanzapina como com a quetiapina, mas especialmente e muito mais frequentemente com a olanzapina, que ela tem uma dose terapêutica variando de 5 a 20 miligramas. Existem pacientes, especialmente no gênero feminino, que mesmo com a dose mínima de 5 miligramas já desenvolvem sintomas de efeitos colaterais, sendo um deles a fome compulsiva. Já a quetiapina, ela tem uma amplitude posológica muito grande, indo aí de doses mínimas de 25, 50, 100 miligramas até 800 miligramas para alguns casos mais graves. A quetiapina geralmente desenvolve esse comportamento da fome compulsiva, essa vivência em doses maiores. E aqui, novamente, fica a recomendação. E uma das propostas que nós temos terapêuticas é para o paciente que está usando olanzapina e quetiapina e que, mesmo tendo tido bons efeitos terapêuticos, quer seja para os sintomas psicóticos de delírio, alucinação, discurso e comportamento desorganizado, mesmo tendo tido bons resultados clínicos, que, tendo o efeito colateral da fome compulsiva, pode ser ter a substituição também por outro antipsicótico. Um outro antipsicótico que não correlaciona nem na literatura, salvo algumas exceções, e nem na prática clínica, é o aripiprazol, geralmente com dose terapêutica variando de 5 a 20 miligramas por dia. Então, aqui o nosso ensinamento, a nossa recomendação é estar usando olanzapina e quetiapina com doses necessárias, altas, e desenvolver fome compulsiva, uma possibilidade é a substituição por aripiprazol, entre outras possibilidades terapêuticas também. Na esquizofrenia, geralmente, nós nos lembramos dos sintomas clássicos ali, delírios, que são alterações dos pensamentos, certezas que não correspondem à realidade, alucinações, que são percepções auditivas, visuais, sensitivas, que também não correspondem à realidade, comportamento desorganizado, discurso desorganizado. Uma parte significativa desses pacientes apresentam também repercussão no comportamento alimentar, a ponto de manifestar uma desorganização alimentar por uma percepção distorcida, adoecida e, para alguns, exagerada da sensação de fome, com correspondentes a esta fome compulsiva. Tanto por uma das manifestações psicopatológicas, além dessas clássicas dos delírios, alucinações, discurso e comportamento desorganizado, mas também com características de sofrimento nessa esfera alimentar, com dificuldades aí de adesão aos tratamentos que vão ter como consequência dessas grandes injeções alimentares, que é a hipertensão, diabetes, dislipidemia. Portanto, nessas condições clínicas, nós sempre devemos nos lembrar da possibilidade de fazermos também ou encaminharmos para a realização de psicoterapia, mesmo que essas tenham resultados limitados, mas elas facilitam a adesão ao tratamento e colaboram para o processo de reeducação alimentar, distribuição dos horários, porque a desorganização da esquizofrenia
não é só do pensamento, não é só das percepções, mas também da fome e do comportamento alimentar, a ponto, por exemplo, de terem compulsões alimentares. Portanto, compulsões alimentares e fome compulsiva não é exclusividade da bulimia nervosa, do transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão alimentar é o adoecimento mental clássico, onde há repercussão em um padrão alimentar diversificado doentio, em que uma das consequências é essa percepção de fome alterada. Isso vai aos extremos, desde aqueles com transtorno da compulsão alimentar, que relatam de fato uma fome exagerada, incontrolável, que precisa fazer estas que, de maneira um pouco inadequada, mas que até justifica as chamadas orgias alimentares. Por que geralmente essa palavra orgia, embora uma das traduções, uma das más traduções sejam essa, que não há uma sensação prazerosa, como acontece, por exemplo, no glutão. Pelo contrário, há uma sensação de baixa estima, de autocondenação, de percepção de fraqueza, de incapacidade de controle das capacidades pessoais. Então, no TCA, nós temos desde os pacientes que relatam a fome extremada, até aqueles que dizem que de maneira inexplicável, de maneira descabida, de maneira não compreensível, mesmo não tendo uma percepção consciente da fome, não conseguem regrar, não conseguem limitar, não conseguem se conter nessas grandes injeções feitas muitas vezes de maneira escondida da família, com o consumo de uma grande quantidade de alimentos. E nesses pacientes com TCA, eles consomem então mais calorias, têm um prejuízo funcional global e tudo isso por apresentar mais fome do que as pessoas eutróficas. Repito, o senso comum sempre vai levar por esse caminho. No TCA as pessoas têm sempre fome exagerada, fome compulsiva. Não. Como já falado anteriormente, muitos desses pacientes não têm nem a percepção de fome registrada para terem este comportamento. Aqui, nós temos, então, que indivíduos obesos com TCA e sem TCA. Aqui é uma valorização excessiva do peso e da forma corporal em pacientes com TCA. Ou seja, quanto mais adoecido, maior, obviamente, o sofrimento, mais difícil vai ser a abordagem terapêutica. E que aqui sempre precisamos lembrar, nós médicos temos uma tendência do ciúme em relação à inclusão de outros profissionais dos tratamentos. Essa aqui é uma condição clínica das mais imprescindíveis que tem para podermos adequarmos e incluirmos outros profissionais que possam, por exemplo, fazer psicoterapia. Sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma das características centrais é o comportamento impulsivo, compulsivo, nas temáticas de trabalho, direção, comorbidade, coexistência, com compulsões por sexo, gasto, agressividade, álcool, drogas, e uma dessas comorbidades inclui as comorbidades dos transtornos alimentares, como a bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar. Bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar possuem em comum esta condição do descontrole alimentar, sendo que o grande diagnóstico diferencial é que na bulimia nervosa existem os comportamentos compensatórios inadequados, como provocar vômito, provocar diarreia, fazer atividades físicas excessivas. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição clínica onde pode cursar também para uma porcentagem dos pacientes a coexistência da compulsão alimentar. Narcolepsia, que de maneira aqui muito simplificada pelo nosso tempo, trata-se daquela condição do indivíduo ter um sono excessivo. E esta coexistência de sono excessivo e também nos momentos acordados de compulsão alimentar. E uma outra condição clínica, agora felizmente bastante estudada e reconhecida,
é do transtorno disfórico pré-menstrual. O transtorno disfórico pré-menstrual trata-se de uma psicopatologia em que as mulheres no período dos anos férteis, elas podem apresentar, então, repetidamente, ali alguns dias antes do início da menstruação, de comportamentos disfóricos, de intensos sofrimentos do humor, com repercussão na intolerância das relações, até com comportamentos agressivos, exagerados e totalmente transitórios e circunscritos a essa época do período pré-menstrual, que é a condição clínica que acontece aproximadamente, dependendo do trabalho científico, alguns em até 10% das mulheres no período fértil. Aqui eu não estou falando da TPM, mas estou falando, ou poderia, em termos pedagógicos, uma TPM majorada, exacerbada, grave, onde, com uma psicopatologia ampla, pode ter como um dos sintomas ou a compulsão alimentar também. Sobre a prevenção e intervenção, então, nessas condições clínicas de forma compulsiva, nós precisamos que os pacientes que nos buscam, quer sejam em ambulatórios de hospitais, das clínicas, ou seja, ambulatórios pedagógicos, ambulatórios de ensino, quer sejam os nossos consultórios, hospitais, sempre em função de estarmos atendendo o paciente com obesidade e com transtornos mentais, se torna mandatório, obrigatório. Isso mesmo, não é nem recomendado, que nós tenhamos, no nosso rol de perguntas investigativas da anamnese, perguntar se apresentam o comportamento, a vivência, a sensação, a percepção consciente de sentir uma fome demasiada, exagerada e que não consegue controlar. Se fizermos essas perguntas, estaremos fazendo prevenção primária, ou seja, aqueles que não possuem essa sintomatologia, que bom, já vamos tratar das outras condições sem usar doses tão grandes de medicamentos. Ou prevenção secundária, ou seja, vamos fazer o diagnóstico o mais precoce possível, porque as intervenções, quanto mais cedo começam, melhores são os resultados. Ou até a prevenção terciária, ou seja, prevenção terciária é quando já existe uma sintomatologia, consequências graves daquele comportamento, como, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, e que vamos resgatar uma busca da melhora em multifatores. Para esses casos, nós vamos abordar com psicoterapia, medicamentos e, aqui, mais uma vez, a recomendação da equipe interdisciplinar, multiprofissional, transprofissional, e que, mais comum nos ambulatórios de hospitais das clínicas, de ambientes de ensino e pesquisa, onde poderemos ter, em sistemas ideais, o nutrólogo, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o educador físico, o nutricionista, o enfermeiro. Óbvio que essa não é a realidade para a maioria dos profissionais médicos. Então, ter na equipe pelo menos um psiquiatra ou nutrólogo, ambas essas duas especialidades, óbvio, precisam ter formação, treinamento, habilidade e capacitação para estas abordagens terapêuticas. Mais um nutricionista e um psicólogo. Essa seria uma equipe multiprofissional mínima para uma abordagem adequada. E lógico, e aí seria muito especial, muito importante, sendo viável, o educador físico. Mas se não é possível ter educador físico na equipe, que nós tenhamos parceria, façamos indicação para que tenham essas estratégias de complementar esse tratamento. Conclusões. Nutrólogos e psiquiatras, então, possuem responsabilidades muito importantes, essenciais, nessas abordagens de pacientes com essa fome incontrolável, compulsiva, que dificilmente acontece isolada. Geralmente, ela é expressão de parte dos adoecimentos mentais, parte das obesidades, da obesidade sem comorbidade e também por consequência de alguns medicamentos, como, por exemplo, paroxetina, olanzapina, tricíclicos,
e alguns anticonvulsivantes, como, por exemplo, valproato de sódio, mais na realidade do que na bula. Tanto os transtornos mentais como os medicamentos, psicofármacos, podem contribuir para esse aumento e expressão dessa fome. Existe uma ampla possibilidade de substituição desses medicamentos e a presença do transtorno mental e obesidade jamais exclui de engajar esses pacientes em atividades físicas, a menos que haja uma justificativa razoável, como, por exemplo, lesão de joelho, lesão de tornozelo, lesão de quadril. Portanto, a mensagem final é esta que nós aqui denominamos, colocamos conceitualmente como sendo fome compulsiva, por um excesso de fome com a percepção consciente incontrolável ou inconsciente também incontrolável. Esta é uma vivência que nós precisamos investigar, confirmar e, em caso positivo, tratar. Os 3 tratamentos que nós geralmente fazemos é, número 1, a substituição de medicamentos que possam estar causando, como, por exemplo, trocar olanzapina por aripiprazol, trocar paroxetina por fluoxetina. Segundo, associar outros profissionais no tratamento. E terceiro, que estes pacientes possam ser acompanhados de médio a longo prazo e que, quando esses sintomas forem contidos, tanto por psicoterapia como por abordagem medicamentosa, por exemplo, com topiramato, com a própria bupropiona, que tem esse aspecto controverso, por fluoxetina, por medicamento como, por exemplo, tratamento do TDAH, que é a lisdexanfetamina, que é o Venvance, ou seja, fome compulsiva existe, precisamos pesquisar e, confirmada, tratamos em equipe multiprofissional, com troca de medicamentos ou com algumas intervenções medicamentosas. Estas eram as nossas informações, estímulos e contribuições, doutora Márcia Sebastião. Fique à vontade para voltar à tomada de decisão aqui. Muito obrigada, doutor Eude. Quero agradecer também a participação dos nossos pós-graduandos, que sempre estão conosco às terças-feiras, doutora Amanda. Agradecer também a presença do doutor Arthur Kaufmann, da doutora Daniela Latrecchia, doutor José Ernesto, doutor Paulo Gringe, doutora Maria del Rosário, que sempre está conosco, doutora Islaine, doutor Rodrigo Guimarães, e não vai dar para falar o nome de todo mundo, porque nós vamos passar para as perguntas. Mas muito obrigada mesmo pela presença de vocês, com esse carinho de toda terça-feira. Doutor Eude, então vamos para algumas perguntas. Primeiro, a fome compulsiva, ela tem tratamento curativo? Olha, essas questões crônicas, doutora Márcia, nós dificilmente usamos a palavra cura, porque cura ficaria ali para os colegas, por exemplo, da otorrino, que hoje o paciente tem, ele é tratado e amanhã não, daqui uma semana, 10 dias, 2 semanas, não tem mais amigdalite. Então, não é pertinente usarmos a palavra cura para a fome compulsiva. Podemos falar em controle. Podemos falar em estabilidade do resultado terapêutico. Mas a palavra cura, ela não é tão pertinente por essa característica de cronicidade. Cronicidade, certo. Sempre precisa de um acompanhamento. E uma outra coisa, o paciente que não quer fazer tratamento da fome compulsiva, vai resolver com o tempo? Há possibilidade? Essa é uma pergunta muito frequente. Como nós estamos falando de tratamentos prolongados e que despendem, muitas vezes, e de maneira ideal, do acompanhamento multiprofissional e, então, doença crônica, com necessidade de tratamentos de médio e longo prazo e com mais de um profissional, então, infelizmente, nós temos uma porcentagem de abandono muito grande. E aí, existem aquelas pessoas que desenvolvem ou relatam justificativos do tipo: eu vou ter o controle, eu consigo ser dono de mim, depois de uma certa melhora eu já consigo resolver todas as minhas necessidades sem precisar de tantos profissionais ou de gastar tanto com um profissional só. Então, a porcentagem de pessoas que conseguem ter essa resolução espontânea sem ter uma intervenção profissional, isso, na verdade, não é possível. Pelo contrário,
O que nós temos ao longo do tempo são as complicações clínicas pelo ganho de peso e por outras consequências secundárias, como dificuldade de controle da hipertensão, diabetes, dislipidemia, artralgias, alterações do padrão de sono. E, assim, um adoecimento tende a vulnerabilizar o indivíduo para outros adoecimentos, tanto em saúde mental como em saúde nutrológica. Portanto, a nossa recomendação é que aceitem o tratamento, porque isso tende a melhorar o prognóstico. A resolução espontânea, ela, na verdade, não é crível. Doutor Eude, vários elogios à sua aula, parabéns, nos nossos pós-graduandos. A doutora Jaqueline aqui faz primeiro aqui eu vou fazer uma outra pergunta do doutor Arthur Kaufmann. Qual o papel da mirtazapina no ganho ou não de peso? Excelente pergunta, professor Kaufmann. Meu grande professor, um grande prazer ter responder a pergunta do senhor. Então, a mirtazapina, nós podemos ter dois entendimentos sobre ela. Se a mirtazapina está sendo usada para a melhoria do padrão do sono, muito provavelmente ela tendo como resultado terapêutico a melhoria do sono, a reboque tende a melhorar o padrão de compulsão alimentar e dessa que nós chamamos aqui de fome compulsiva. Mas, se a mirtazapina está sendo usada com efeito antidepressivo, e que geralmente é um efeito antidepressivo ruim, ela pode, inclusive, colaborar com o aumento dessa percepção de fome. Então, mirtazapina, um medicamento que foi pesquisado, desenvolvido, industrializado para o tratamento da depressão, um antidepressivo ruim, pode ter prejudicado esse fator fome, mas que, para uma porcentagem de pessoas com insônia, com piora do padrão de sono, pode melhorar o sono, e melhorando o sono, a reboque melhoraria a fome compulsiva. Ok, obrigada. A doutora Jaqueline pergunta o seguinte: se você indica algum curso para especializar em transtorno compulsivo alimentar? Nós temos aí cursos da professora Maria del Rosário, então ela tem aí, eu não sei se está aberto para inscrições ou não, mas eu recomendo muito, muito, muito os cursos dela, que são de uma interface entre ciência, clínica, aplicabilidade e toda a simpatia argentina em moradia no Brasil. Graças a Deus, a doutora Maria del Rosário escolheu ficar conosco e não com a Argentina. Exatamente, tem os cursos de aprimoramento em transtorno alimentar, da doutora Maria del Rosário. Inclusive, eu acho que nós já tivemos um este ano, mas teremos oportunidade de mais algum. Uma última pergunta, então, devido ao nosso tempo, doutor Eude. Existe tratamento homeopático para fome compulsiva? Essa é uma pergunta muito legal, muito legal. Pelo seguinte, porque o tratamento dessa fome compulsiva, que nós encaixamos ali como, por exemplo, se manifestando no transtorno da compulsão alimentar, a indicação medicamentosa são de remédios psicofármacos, ou seja, medicamentos de ação no sistema nervoso central, ou seja, medicamentos controlados, tarja vermelha, como, por exemplo, fluoxetina, bupropiona, topiramato, ou tarja preta, que é o receituário A, como, por exemplo, a lisdexanfetamina, que é o Venvance. Então, doutora Márcia, repetidamente, quando nós fazemos essas propostas medicamentosas de psicofármacos, há uma porcentagem de pacientes que tem temor, preconceito, preocupação com dependência, em grande parte improcedente. Então, pergunta-se bastante sobre as intervenções homeopáticas. E da nossa parte é o mais absoluto respeito pelos colegas dessa especialidade de homeopatia. Então, doutora Márcia, na nossa vivência clínica, aí de 20 anos, com os conhecimentos científicos aplicados nesta ação do consultório de todo dia, os casos leves, alguns apresentam resultado sim,
mas caso de intensidade moderada ou não, não é do nosso conhecimento que a intervenção homeopática traga resultados efetivos. Aí não é indicado, não. Ok. Doutor Eude, muito obrigada por sua apresentação, muito clara, muito elucidativa. Obrigado aos nossos alunos que estiveram presentes, estão conosco todas as terças-feiras. Quero agradecer a todos e passo a você para suas despedidas. Muito obrigada por esta noite. Olha, a gratidão é toda minha e, assim, fico muito feliz de termos os nossos pós-graduandos uma terça-feira à noite aqui participando conosco, perguntando, perguntas excelentes. Agradeço por todas e pode ficar aqui por muito tempo, mas vamos obedecer ao protocolo. Aí, a Abram, liderança, doutora Márcia, que até peço desculpas por ter avançado em 6 minutos. Imagina. Boa noite a todos e até a próxima terça-feira. Obrigada, doutor Eude. Gratidão.